Shalom Haverim, Shalom Ahim, Shalom Lekulam, Shalom para todos. Que a graça, que a misericórdia, que a benignidade do Altíssimo repouse sobre a vida de todos que estão neste momento assistindo esse vídeo e adquirindo um pouquinho mais do conhecimento a respeito da magia. Nós estamos nesse projeto Desvendando a Magia. Olha só, então eu quero estar falando hoje sobre algo muito importante dentro da magia, que é a ilusão. Todo magista, todo feiticeiro, todo aquele que pratica algum tipo de arte mágica, ele trabalha com a ilusão. E o que é ilusão? Ilusão é promessas, muitas promessas, para que uma se cumpra. Ilusão é quando você recebe uma promessa de algo que não se cumpre, que não vai se cumprir, que não é verdadeira. Ilusão é algo que parece ser, mas não é. Parece. Uma ilusão é quando a pessoa olha para algo, é como aquela pessoa que está andando no deserto, olha e vê uma miragem, e aquela miragem parece ser água, mas ela anda e nunca chega até aquilo que ela está buscando, está tentando alcançar. Olha só, quero contar uma midrash a respeito de um rei. Existia um rei que ele tinha 4 filhos gêmeos, e esses 4 filhos foram tratados da mesma maneira, foram educados da mesma forma, para que um deles futuramente assumisse o reino daquele rei. Então ele pegou e, chegando uma idade, um tempo que ele era rei, e ele não quis mais ser rei, ele disse: olha, eu vou entregar o reino para que um dos meus filhos assuma o reino. Mas esta pessoa que vai assumir o reino, ela tem que ser uma pessoa sábia. Ela tem que ser uma pessoa entendida para que o reino continue na prosperidade a qual ele se encontrava. E existia uma joia, um rubi, uma joia de alto valor, e aquela joia designava quem era o rei, pois ela era uma joia grande, uma peça muito grande, e o rei mandou que fosse escondido em um determinado lugar essa joia. E esses filhos deveriam ir um de cada vez procurar esta joia com seus meios, com suas maneiras de fazer pessoalmente, e aquele que encontrasse e trouxesse a joia, esse seria o rei daquele pseudo-reino. Olha só. Então, o primeiro filho, ele era uma pessoa um pouco impulsiva, não tinha muito controle dos seus sentimentos. E ele foi, antes, o rei, que era o rei, o pai desses jovens, contratou um mágico, um ilusionista, para que cada um deles que fossem procurar essa joia se deparasse com uma determinada situação. Então esse mágico, ele foi, se posicionou em determinado lugar, e o primeiro saiu a buscar, a procurar aquela joia, e ao chegar em um determinado local, ele era muito impulsivo, muito guiado pelo sentimento. Ele viu como se fosse uma casa cheia de jovens bonitas, e ele se perdeu pelo caminho. Ele vendo aquela casa, e ele seguiu aquela ilusão, e ele foi reprovado. O segundo rei, ele era um pouco temeroso demais, para não dizer medroso, né? E ele saiu para buscar essa joia. Chegando no determinado lugar, ele viu alguns leões, feras, e ele disse: como que eu vou passar por esse lugar? Eu não vou.
que o meu irmão fique com o reino. Pelo medo, ele abandonou o propósito dele. O terceiro jovem, ele saiu, porém, ele era uma pessoa, vamos dizer assim, gananciosa demais. Gananciosa demais. E ele saiu e foi após... Chegou a um determinado lugar, ele viu uma grande fortuna, um grande tesouro, e ele disse: para que eu quero apenas uma joia, se eu posso ter todo esse tesouro e posso formar um novo reino para mim? Que me importa o reino de meu pai? E pela sua ganância, ele abandonou o propósito. O terceiro rei, o terceiro príncipe. E o quarto príncipe, que era uma pessoa bastante inteligente, sábia, ele foi em direção àquele propósito, e todos esses mesmos testes se apresentaram para ele. Porém, ele disse: meu pai me ama. E meu pai jamais vai fazer algo para trazer sobre mim a morte ou algum prejuízo. Então, notavelmente, isso que eu estou vendo é uma ilusão. E ele passou pelas moças bonitas, ele passou pelos grandes tesouros, ele passou pelos leões, pelas feras, e ele foi e alcançou o propósito, porque ele não acreditou em ilusão. O mal, ele trabalha com ilusão, com falsas promessas, seja ela de ameaça ou seja ela de grande fortuna. Pois os anteriores príncipes, quando chegaram até o seu determinado lugar, aonde acharam que iam ficar ricos, aonde acharam que iam ter muitas moças, muitas princesas, ou medo dos leões, eles viram que tudo aquilo era uma ilusão. Tudo aquilo, no final, ainda que a princípio parecia dar prazer, mas era ilusão. Que verdadeiramente, o que realmente importa é o que o rei determinou. Yahushua HaMashiach, ele diz que aquele que perseverar até o fim herdará a coroa da glória. Ou seja, estará junto dele. Existem muitos que trocam a verdade do eterno por ilusão. E a magia, ela trabalha com ilusão. Toda magia, seja ela de quaisquer meio, de quaisquer, vive de promessas, de fartura, de prosperidade, porém tudo isso é ilusão. Somente o que importa é aquilo que o Eterno preparou para nós. Não acredite em ilusão, não fique correndo atrás de campanhas, de religiões ou de promessas, ou não haja por medo. Ah, mas fulano diz que se eu não fizer isso, vai acontecer isso e aquilo outro. Não, confie no Todo-Poderoso, confie na palavra, na Torá, nas Sagradas Escrituras. E você não será enganado por ilusão. Porque magia é ilusão, é engano, é falsidade, é mentira. A única verdade, o único caminho e a única verdadeira vida eterna é Yahushua HaMashiach, é o verbo vivo, é a palavra que estava com Elohim em princípio. É a palavra, é o próprio verbo, é Yahushua HaMashiach, ele é a verdade, ele é o caminho e só nele tem a vida. Não deixe nada enganar você. Fique firme na palavra do Altíssimo. E ele no final te dará a recompensa devida no nome de Yahushua HaMashiach. Poderoso Criador dos céus e da terra. Eu libero uma bênção especial, uma barahá especial sobre a vida de todos que estão vendo esse vídeo. Tu conheces, tu sabes a necessidade de cada um. E que assim seja abençoado a todos no nome de Yahushua HaMashiach. Amém
vê. Amém.